Então vamos seguir aí com a nossa reunião. Convido os irmãos para abrirem o texto que eu tomei como referência, que é Oséias, capítulo 4. Oséias 4, verso 6. Aí tem um recursozinho aí, gente. Quem quiser levantar a mão, só levantar a mão aí, tá? Oséias, capítulo 4, verso 6. Ok? Diz assim o texto de Oséias 4, 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. A primeira parte é o que nos interessa no momento. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então, vamos hoje para a nossa segunda abordagem. A gente vai falar sobre é fato ou fake, ou seja, pensar um pouco sobre aquelas frases que a gente ouve muito, e de tanto ouvir, às vezes pensa que é até bíblico. E hoje o tema é exatamente pensar acerca da justiça de Deus. E com certeza alguém já passou por um momento em que se viu injustiçado, ou consolou, ou buscou consolar alguém que passou por situação semelhante. E aí frases do tipo, Deus tarda, mas não falha, Deus escreve certo por linhas tortas, ou até mesmo, ou a mais comentada, né? A voz do povo é a voz de Deus. A pergunta é se isso é bíblico. A questão não é nem tanto saber se é correto. A minha preocupação maior é saber se é bíblico, porque existe muita sabedoria aí. Existe uma frase que é acreditada a Santo Agostinho, que ele fala que não importa de quem, toda verdade é a verdade de Deus. A Bíblia afirma que Jesus é o caminho, é a verdade, a vida. E afirma também que o diabo é o pai da mentira. E se é uma verdade, não importa na boca de quem esteja a verdade, toda verdade é a verdade de Deus. Então, às vezes, até o conhecimento popular, que a gente chama de senso comum, pode ser carregado de grande verdade. Mas a minha preocupação é saber se aquilo que a gente fala, ouve, passamos para frente, é bíblico, porque é uma preocupação cristã essa questão. Às vezes a gente cita coisas assim, mas porque está escrito na Bíblia, você nem se questiona. Então, hoje, nós iremos tratar sobre esse tema, a justiça de Deus, a partir de 3 frases. E a primeira é exatamente essa. Deus tarda, mas não falha. Será que tem sentido isso? Sempre a gente poderia citar inúmeras outras passagens, mas eu vou ficar com poucas referências bíblicas, cada tempo. E a primeira que eu vou analisar, Deus tarda, mas não falha, vamos olhar para Salmo 73. Se você puder, Salmo 73. Tem o microfone aberto aí que eu estou vendo até os cachorros latindo aí. Salmo 73. Uba, larga o bicho. Quem tem cachorro, sei lá. Eu não tenho. Olha, peraí, gente, vou... maltratar cachorro agora é crime. É prisão de até 5 anos, hein? Cuidado aí. Gente, eu não sei mexer nisso aqui, não. Peraí. Já cuida desses bichos aí, já que agora... Vamos lá. Deus tarda, mas não falha. Vou analisar, então, a vida de 2 homens aqui. O primeiro dele é Asaf. Capítulo 73 do livro de Salmos, o verso 4 em diante, vai estar dizendo assim, para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e inésio. Aqui, do verso 4 até o verso 12, Asaf vai estar mostrando a vida próspera que os ímpios tinham. Então, é como se Asaf estivesse falando assim, mas esses caras têm uma vida toda torta. Tudo que eles fazem é esbanjar, e até blasfemam contra o Senhor, e nada de errado acontece a ele. Então, Asaf olha para a vida do ímpio e pensa o seguinte, nessa frase bem brasileira, Deus tarda, mas não falha. A justiça vai chegar sobre eles, porque, afinal de contas, a justiça de Deus pode até tardar, mas ela nunca vai falhar. Mas o próprio Asaf vai chegar no verso de número 15, diz assim,
Se eu pensar em falar tais palavras, Jair teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesado para mim. Asaf então está olhando para esse pessoal e esperando assim, não, mas a justiça vai chegar. Ainda que tarda, ela vai chegar, porque ela não falha, ela pode até atrasar. Mas aí Asaf segue o seu raciocínio e chega no verso de número 27 e diz: os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. A grande dificuldade que a gente tem de entender certas coisas, por que o ímpio às vezes apronta e parece que tudo caminha bem, é porque a nossa noção de justiça não é nem de perto a mesma noção do Senhor. E quando eu tomo para mim essa frase como sendo bíblica, que Deus tarda, mas não falha, é meio que Deus estivesse brincando com a gente. Deus estivesse falando assim, deixa eu ceder, eu estou dando corda para esse mesmo se enforcar. Mas, na verdade, existe o controle de Deus sobre todas as coisas. Quer ver um outro exemplo? Vai lá para Mateus agora, no Sermão do Monte. Mateus 6, verso de número 2. Está escrito assim. Mateus 6, verso 2. Quando, pois, deres esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Palavra pesada, porém, da própria boca do Senhor Jesus. Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Olha que frase importante agora. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, às vezes a gente olha para a vida do ímpio e pensa, mas será que Deus não vai fazer justiça? Até quando esse homem vai prosperar? Quando a gente olha para a Escritura diz, nesse texto de Mateus, que o seu pagamento, que o seu galardão, digamos assim, está sendo dado aqui. E que a nossa vida, a gente nunca pode perder isso em perspectiva, a nossa vida aqui na Terra é uma vida passageira. Nós somos peregrinos. Nós caminhamos para uma nova Jerusalém. Então, Deus tarda, mas não falha. De maneira nenhuma. Deus é preciso. E o texto mais fantástico, aquele que eu tomo como consolo, de fato, para a minha vida, é um texto que você tem que olhar sempre em conjunto, em perspectiva. Gênesis, capítulo 3, verso 15, é tão conhecido que vou apenas citar, que quando houve o pecado, a queda, o que acontece com o Senhor nosso Deus? Ele fala para Adão o que aconteceria com Adão, veio a condenação, porque se eles comessem do fruto do pecado, a consequência viria. Então fala para Adão, fala para Eva, e fala uma coisa muito importante para a serpente. Ele fala que a serpente iria ferir o calcanhar do filho da mulher, mas o filho da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Esse texto de Gênesis 3, verso 15, tem que ser sempre muito observado lá agora, no livro de João, Evangelho de João, no finalzinho dele. O que nós temos, abrindo aqui, Evangelho de João, as últimas palavras do Senhor Jesus na cruz. Observe. João, capítulo 19, verso 30 agora. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado. Está consumado. Agora vamos entender, se Deus tarda, mas não falha. Lá no Éden, que foi numa história, no tempo de 24 horas, na história humana que aconteceu o pecado de fato, o Senhor falou para a serpente que ela iria ferir o filho da mulher, mas que da geração da mulher, o filho da mulher, iria esmagar a cabeça da serpente. Está apontando para Cristo, proto-evangelho. Passou-se um tempo que ninguém sabe calcular quantos anos aconteceram daquela sentença que o Senhor deu à serpente até o momento em que o Senhor usou essa palavra, essa frase, lá na cruz do Calvário, está consumado. O que isso tem a ver com Deus tarda, mas não falha? Não é que Deus tarda, Deus tem um momento exato de agir. Pensa comigo, olhe para a vida de Davi quando ele cometeu o adultério com Batseba. Se a gente olha meramente pelo olhar humano, você vai chegar à conclusão que Deus foi muito bom com Davi e, mera ficção, sacaneou com a vida do marido de Batseba, com Urias.
Porque, afinal de contas, ele morreu. Quem saiu mal na história foi ele. Quem saiu mal na história foi o filho que nasceu desse adultério todo. Onde está a justiça aí? A justiça está exatamente aqui em João capítulo 19, verso 30. Na cruz, o Senhor está pagando por todos os pecados cometidos, que nós ainda iremos cometer e tudo mais. Ali está havendo a reconciliação. No texto de João capítulo 19, verso 30, ele tem que ser casado com Gênesis capítulo 3, verso 15. Aquela profecia lá de Gênesis se cumpre exatamente aqui. Então Deus, ele não tarda e ele não falha, mas ele tem um momento exato de agir. A nossa dificuldade, e aí a mente humana é impossível de compreender isso, é que nós trabalhamos numa lógica temporal. Nós, para usar, ficar chique, tá? Nós trabalhamos na lógica do tempo cronológico. E Deus trabalha no tempo chamado Kairos, é o tempo de Deus. O nosso tempo de 24 horas é numa perspectiva. O tempo do Senhor, que é a eternidade, ele trabalha fora da nossa lógica. Por isso que eu posso até achar que Deus, às vezes, atrasa. Às vezes, Deus está demorando para agir. Mas, biblicamente, o Senhor age no momento exato que ele deve agir. E assim que a Bíblia nos aponta. A frase é muito conhecida. Deus tarda, mas não falha. Às vezes até parece verdadeira, mas ela não é bíblica. Segunda frase, Deus escreve certo por linhas tortas. Segue a mesma ideia ali de justiça ou injustiça do Senhor. Será que realmente o Senhor escreve certo por linhas tortas? Aí a gente pode até perguntar o que seriam essas linhas tortas, né? Mas vejamos aqui 3 passagens também. Gênesis capítulo 50, a história de José no Egito. Gênesis capítulo 50, verso de número 20, diz assim, Gênesis capítulo 50, verso 20. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente na vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Observe, a vida de José, quando você... Imagina você assistindo a um filme inédito. Você não tem a menor perspectiva, ninguém te falou nada do filme, ninguém te deu spoiler, você não leu nada do filme. Você está assistindo um filme inédito e você não sabe nada do que poderia acontecer. Se esse filme fosse a vida de José, você poderia chegar a essa conclusão. Mas peraí, que vida ferrada desse cara. O cara estava lá no canto dele, foi tirado, foi vendido como escravo e teve uma revolução, etc. O cara chegou a ser uma espécie de super-ministro, coisa parecida. Onde está a lógica nisso? Aí você descobre que no final disso tudo é porque Deus queria levantar aquele povo para se aproximar ao Egito, e a gente conhece a história depois que vem da vida de José e segue a história de Israel e tudo mais. Ah, agora sim, quando eu vi o filme fechado, completo, eu vejo a lógica. Mas, de fato, por que tantos altos e baixos? É porque Deus, afinal de contas, escreve certo por linhas tortas. Não, Deus escreve certos pelas linhas que ele definiu que deveriam ser criadas. Quem imagina que elas sejam tortas somos nós, porque nós criamos o padrão por onde a gente quer que ande. Mas quem disse que a vida humana ela é feita só por uma linha reta? Estudando história, um dos erros mais comuns que eu percebo é das pessoas quererem analisar a história humana mesmo, como se fosse uma linha reta, com um objetivo no final. A ciência histórica não trabalha desse jeito. E nós temos essa mesma visão também nos personagens bíblicos. Às vezes a gente acha que os personagens bíblicos, principalmente esses maiores destaques, eles têm uma vida certinha. Nasceu aqui, vai em linha reta até chegar no auge. Não é assim. A história da humanidade não é assim. Porque a história da humanidade é marcada, nunca perca de vista, pela perspectiva do pecado. Então, onde há ser humano, há pecado. A disciplina do Senhor, a desobediência, a correção do Senhor. Então, o Senhor escreve certo sempre
por linhas corretas que ele mesmo definiu. Quem colocou essa ideia de ser tortas somos nós, porque criamos um padrão que achamos que a nossa vida tem uma inteireza completa. Basta olhar para a vida de vocês. Pensa, dia 30, se Deus permitir, eu farei 45 anos. Quando eu tinha 20 anos e olhava para como seria minha vida 25 anos depois, é exatamente como eu planejei? Provavelmente que não. Acabamos de citar na oração a vida, saúde da nossa irmã Wiley. A Wiley começou uma série de vídeos que ela estava colocando no Instagram, muito interessante, e o projeto dela era coisa grande mesmo. De repente parou, porque a vida é desse jeito. Então, porque Deus escreve certo linhas tortas? Não. É a nossa visão que é equivocada em relação à soberania do Senhor. Outro texto que mostra muito bem disso é Jó. No livro de Jó, se você puder ir lá, capítulo 42, traz muito semelhante essa ideia também. Jó, no capítulo 42, onde ele tem passado por toda aquela tragédia toda, é um homem bem-sucedido, crente, etc e tal, e de repente vira de pernas para o ar. Mas olha só o que ele vai dizer. Jó 42, verso 1. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Agora, verso de número 5, que é a principal, a mensagem central de Jó. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, Jó talvez tivesse construído uma linha de raciocínio também, que sendo ele bom, Deus seria bom para ele. Então a linha da vida dele seria contínua, reta. Mas as coisas não aconteceram desse jeito. E Deus perdeu o controle em momento nenhum. No final da vida, ou do texto de Jó, ele reconhece que nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Último exemplo sobre isso, agora dê um pulinho lá para o livro de Atos, que é o que eu acredito que encerra qualquer tipo de discussão sobre isso. Atos, capítulo de número 7, verso de número 58. Atos, capítulo de número 7, verso 58. Lendo. Aqui está falando sobre a morte de Estevão, um dos primeiros mártires do cristianismo, etc. Aí no capítulo 7, verso 58, está escrito: e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. Ponto. Atenção agora. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Um jovem chamado Saulo. O mesmo livro de Atos agora, só que no capítulo 9, verso de número 1, diz: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém, seguindo ele estrada fora. Ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele respondeu: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Coisa curiosa é você perceber aqui que o Senhor Jesus aparece para Saulo, ainda não tinha sido transformado em Paulo, o nome não tinha sido mudado, mas aqui é interessante. Ele fala o seguinte: por que você me persegue? Só que Paulo não estava perseguindo o Senhor Jesus. Paulo estava perseguindo a igreja. Qual é a conclusão que nós chegamos? Que perseguir a igreja do Senhor Jesus é perseguir o próprio Cristo. É perseguir a própria noiva de Cristo. E onde está a soberania disso tudo? Dá mais um pulo agora. Atos capítulo 22 agora. Atos capítulo 22, verso de número 25. Olha só. Atos 22, 25. Quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: serve-vos-á, porventura, lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Quer ver se Deus escreve certo por linhas tortas? Veja a vida de Paulo. Era um homem
perseguidor de cristão, mas que foi convertido ao amor de Cristo. O seu nome de Saulo, que vem de Saul, passa para Paulo, que está ligado a coisa pequena. E esse homem, que era perseguidor, se transformou no maior pregador do Evangelho. Escreveu as 13 cartas e tudo mais no Novo Testamento. Agora, sabe o que é mais interessante? Dos autores, qual que mais viajou, que mais difundiu o Evangelho? Paulo. Sabe por quê? Paulo, diferente dos outros apóstolos, ele tinha cidadania romana. Ele tinha os portões, as estradas abertas. Era mais fácil para Paulo. E Paulo tinha tanta erudição que o texto diz que ele foi criado aos pés de Gamaliel. Onde está Deus escrevendo certo por linhas tortas? Tudo estava escrito certo por linhas retas pelo Senhor. A perspectiva humana talvez estivesse errada. É óbvio, quando eu vejo isso sem a instrução de Deus, sem o agir do Espírito Santo, eu posso pensar que as coisas são meio que, usar uma palavra até de arrepiar para evangélico, né? Coincidência. Mas o que nós temos aqui é soberania de Deus conduzindo a história da humanidade para o bem da própria humanidade e para a glória do próprio Cristo. Deus escreve certo por linhas tortas, Deus escreve certo por linhas corretas que Ele mesmo produziu. E uma terceira frase, que essa realmente é terrível, diz: a voz do povo é a voz de Deus. Será? Com certeza não, né? Vamos a alguns exemplos, basta 2. Mateus capítulo 27, este é clássico, né? Mateus capítulo 27, verso de número 20. Mateus 27, verso de número 20. Faço estudo em uma Bíblia, pego outra e depois fico apanhando na Bíblia. Ok. Mateus 27, verso de número 20. Diz assim: mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhe o governador: qual dos dois quereis que eu vos salve? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Olha que resposta: seja crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Se a voz do povo é a voz de Deus, estamos enrolados, né? Louvado seja que não é. Mas o texto deixa aqui espaço para a gente debater a questão de manipulação da massa, etc. Mas a verdade é o seguinte: o povo é passional, nós somos passionais, ou seja, nós agimos muito pelas nossas sentimentos, paixões e tudo mais. Mas com certeza, olhando para o texto, a voz do povo é apenas a voz do povo. Tá? Não queira fazer relação com isso, com democracia, tem relação nenhuma, não cabe ao texto, nada disso. A voz do povo é apenas a voz do povo, que às vezes é coerente, às vezes não é coerente. Eu fui perceber o que é incoerência, mesmo depois que eu me tornei professor. É inacreditável. Depois que eu me tornei professor e pai e professor dos meus filhos, aí eu vi que quanto que é mais incoerente ainda. Tá? Eu não vou dizer quem, mas existem mães que são calmas, serenas e tranquilas, mas que de repente, se você fala que o filho dela está com o cabelo despenteado, a mulher vira uma fera, entendeu? Que não pode tocar nos ungidos da criança. E assim, é incoerência, o ser humano é assim. Pode ser a pessoa, mas eu já vi, trabalhei numa escola em que a coordenadora era muito disciplinadora, muito interessante, e o filho dela, no ensino médio já, a mãe foi chamada no ensino médio para ela, como se diz, ser repreendida, né? Porque um filho fez de errado. Essa mulher ficou desnorteada, ficou brava e tal, e depois a gente ficou brincando com ela. Mas espera aí, o que seu filho faz lá é o que os nossos faz aqui na escola, você paga sapo pro menino direto, agora o seu menino ninguém pode tocar. Ela, mas lá eu fui como mãe. Isso é o ser humano. O ser humano é contraditório. Então a voz do povo é a voz do povo. Não é de maneira nenhuma a voz de Deus. E ainda, a gente tem que tomar cuidado também, que a gente, por sermos passionais, nós somos uma montanha russa de sentimentos, né?
Acordamos pela manhã pensando uma coisa, aí de repente você está no trabalho, você recebe uma notícia, seu sentimento muda totalmente. Se você puder abrir livro de João, Evangelho de João, capítulo 8, verso 7, tem aquela famoso diálogo, bem um diálogo, um debate. João 8, que fala sobre a mulher adúltera. No capítulo de número 8, verso 7, já está tendo aquela cena que todos conhecem, que da mulher adúltera. No verso 7 diz assim: como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles estas respostas e acusados pela própria consciência, foram se retirando um, a começar pelos mais velhos até o último, ficando só Jesus e a mulher no meio de onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo mais ninguém além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Olha só que coisa interessante. A voz do povo, neste momento, pedia apedrejamento. A voz de Deus, do Cristo, Jesus, estava falando o quê? Perdão. Novamente, a voz do povo pedia apedrejamento. A voz de Cristo estava proferindo perdão. A voz do povo é a voz de Deus? Óbvio que não é. Às vezes parece, né? Por exemplo, quando a gente olha nas Escrituras, são 66 livros, palavras escritas por homens, mas homens inspirados por Deus é outra coisa totalmente diferente. Aqui, esse ditado popular não se aplica às Escrituras. Não que o povo, cidadão comum, etc., não possa falar a verdade. Não é essa a questão. A questão é que, embora possa até parecer, mas isso não é bíblico. Assim também como não é bíblico. Deus tarda, mas não falha, muito menos Deus escreve certo por linhas tortas. O Senhor é soberano. E o Senhor sabe exatamente aonde as coisas vão acontecer. Para finalizar, fica uma sugestão, para quem gosta de MPB cristã, tem uma música chamada Tapeceiro. Tem duas versões, eu gosto demais com o João Alexandre. Na música, que é do Gladir Cabral, se não me engano, não, Estênio Márcio, que é o autor, professor de letras, e ele pega e fala que a nossa vida é uma obra de tapeçaria. Quando você pega um tapete ainda não terminado, pelo lado do avesso, parece sem sentido aquilo. Mas que ao final da tapeçaria, aquele tapete fica maravilhoso. E cada fio tem um sentido de estar ali. Aquele emaranhado de fio, ao final da história, forma um tecido muito coerente, muito coeso e bonito. Assim também é a nossa vida. Podemos achar que as coisas não fazem sentido, mas o Senhor é soberano. Ele sabe perfeitamente como conduzir a história. E não é só minha, é a história universal. Pare e pensa, como é que há 20 anos, como é que você pensaria que estaria hoje? Ou quem é mais novo aí, há 2, 3 anos atrás. Pensa dessa forma e lembre-se disso. O Senhor é soberano. Deus possa nos abençoar sempre, né?